Para sentar, meus queridos irmãos e irmãs, nós estamos no 15º domingo do tempo comum. Estamos celebrando essa liturgia do 15º domingo do tempo comum. E a liturgia de hoje nos traz as características essenciais, fundamentais da nossa igreja. Se nós olharmos para as leituras, para a liturgia da palavra, a gente vai ver perfeitamente aquilo que é essencial, aquilo que é fundamental na nossa igreja, na nossa vida, de cristãos, de discípulos missionários do Senhor. O profetismo, a missão e, sobretudo, fundamentado isso em Jesus Cristo, na pessoa do Jesus Cristo, que nos torna santos, irrepreensíveis no amor, ou seja, a santidade. A igreja é chamada a ser profética, a igreja é chamada a ser missionária, a igreja é chamada a se fundamentar naquilo que Jesus Cristo nos chama a vivenciar, a se fundamentar na palavra, mas sobretudo numa caminhada de santidade. Vamos olhar onde está distribuída essas três realidades nas leituras de hoje. Primeira leitura, o profetismo de Amós. Segunda leitura, a santidade, fundamentada na pessoa de Jesus Cristo. E no Evangelho, a missão. Amós, nós sabemos que o profetismo de Amós foi no século VIII, antes de Jesus Cristo. Mais especificamente ali, 700 e pouco, 670 mais ou menos, século VII, VIII, antes de Jesus Cristo. Ele é do reino do sul, de Israel, do reino do sul, e foi profetizar no reino do norte, na época de Jeroboão II. Amazias era o sacerdote do templo, Betel, do santuário. Olha que Betel é um santuário muito reconhecido na sua santidade. Isso aqui acabou. Então, Betel era um santuário muito reconhecido, era um lugar santo. Se a gente for lá em Gênesis 35, a gente vê que Jacó construiu um altar dedicado a Deus aí em Betel. Jeroboão era o que regia, que era o rei, Jeroboão II, e Amazias, o sacerdote do santuário. Amós vai a esse santuário, vai a esse reino, fazer a sua profecia lá. O tempo, as questões sociais, realmente naquela época havia um progresso econômico, social, até mesmo religioso, mas a religião era desligada da vida. E muitas das vezes, essa dimensão social próspera era à custa do povo, do sofrimento do povo. E às vezes um culto desprendido da vida, onde se realiza o culto, mas também junto com ele as injustiças, as maldades. Ou seja, então Amós sai e vai pregar nesse reinado. Chega lá Amazias, olha para ele e fala assim: vai para a sua terra, quer desmotivá-lo dessa situação. Aí que entra a primeira leitura de hoje, que ele deixa bem claro que a única razão dele estar ali foi porque Deus o chamou. Foi porque Deus que legitima o seu profetismo. Que ele não está ali para falar aquilo que o rei quer ouvir. Ele está ali para falar aquilo que Deus enviou ele a falar. O verdadeiro profetismo nasce de Deus, vem de Deus. E a gente fala aquilo que Deus chama a falar. Tanto que ele deixa isso bem claro. O que eu vim pregar aqui é que haja conversão, que haja fidelidade à aliança, que cessem as idolatrias. Naquela época tinha mesmo os cultos com outros deuses, que parem com as injustiças, que se convertam verdadeiramente a Deus. Eu não estou preocupado, eu não sou profeta de nascença, eu não sou nem filho de profetas. Videntes, você sabe que naquela época tinha os videntes, aqueles que vendiam os seus oráculos. Ele fala: eu não sou vidente, eu não preciso nem de ganhar dinheiro com relação a isso.
Eu só vim aqui porque Deus que me chamou. Para denunciar as injustiças, as maldades cometidas pelos poderosos. Né? E claro que o texto de hoje não traz isso, mas ele profere ali umas coisas bem pesadas para o rei e para o sacerdote. Mas deixa bem claro isso. E é isso que a igreja é chamada a ser. É isso que a igreja, nós que estamos aqui, somos chamados a vivenciar aquilo que Deus nos chama a viver, aquilo que Deus nos chama a anunciar. Profetismo. E a nossa igreja precisa de profetas. Mas não é para anunciar fim do mundo, né? Não, mas anunciar aquilo que Deus manda anunciar. Para pregar aquilo que Deus manda pregar. E a igreja tem que se fundamentar nesse profetismo que vem de Deus. Santidade, missão. Olha o evangelho de hoje. Jesus, a gente conhece o evangelho, Jesus no capítulo 3 chama os apóstolos. Você sabe que o evangelho de Marcos é muito rápido. Já chama os apóstolos, orienta e no capítulo 6 envia. É interessante, né, que termina hoje no capítulo, versículo 13, 14. E depois eles voltam. Mas entre a missão deles irem e depois voltar, depois vocês olham no evangelho, é a morte de João Batista, o sacrifício de João Batista, a morte dele. O martírio dele, para ser mais exato. Jesus chama os apóstolos e os envia. Essa é a nossa condição. Essa é a condição da igreja também, que é convocada, que é chamada e que é enviada. É interessante que aqui tem as orientações desta missão. Dessa missão. 2 a 2, a gente sabe disso, né? 2 a 2, até se vocês pegarem no livro do Deuteronômio, a gente vê isso, né? Um testemunho reconhecido vem de 2 pessoas adultas. É interessante, né? O testemunho de 2 pessoas, né? Testemunho, se a gente for buscar a palavra em grego, mártires, que são enviadas. Então são enviados, claro, 2 a 2, até para ajudar e orientar aquilo que for necessário. Mas é interessante isso, que é enviado em comunidade, enviado 2 a 2. Para quê? Para pregar a boa nova, pregar o evangelho. O que é o central aqui nesse evangelho de hoje? Que Jesus associa os apóstolos à sua missão. Associa os missionários à sua missão. O missionário, ele vai realizar e fazer unicamente aquilo que Jesus Cristo vai enviar. Nada mais aquilo que Jesus Cristo fez e que realizou. E isso é muito forte quando Jesus associa a missão dos discípulos, a missão dos apóstolos, a gente sabe disso, enviados, à sua missão de pregar a boa nova, pregar o reino de Deus, mas sobretudo cuidar das pessoas, cuidar dos enfermos, cuidar dos doentes, estar atento aos necessitados. E orienta. Leva só um cajado, interessante, né? Uma única túnica. Não leve dinheiro, ou seja, a disponibilidade, desprendimento, desapego. Que não tenha nada entre a missão e o missionário, mas unicamente uma confiança na providência divina. Que acho que às vezes muito falta isso, né? Falta isso. Interessante que você vai falar, um cajado, né? Imagina naquela época, a gente lembra da primeira Páscoa, de Moisés. Levar esse cajado para enfrentar os desafios, as dificuldades, os lobos, cobra. Entrar nas casas, permanecer. A questão da hospitalidade, naquela época, era uma questão de convivência. Hospitalidade. E um alerta. Um alerta. Uma possibilidade. Pode haver rejeição. Pode haver rejeição. No anúncio da boa nova, no anúncio do evangelho, pode acontecer de pessoas não quererem ouvir a palavra de Deus. Não querer ouvir ou nem ver o seu testemunho. E nem reconhecê-lo. Mas não é por isso que você vai deixar de pregar. Não é por isso que você vai desanimar porque as pessoas não querem te escutar. Tá bom. Sai de lá, sacudir a poeira da
a túnica e pronto. E vai para outro. E vai pregar em outro lugar. Mas pode acontecer de haver a rejeição, como a gente vê com a palavra de Deus hoje. Com os missionários, né? Talvez por uma falta de santidade, talvez por uma falta do profetismo que brote de Deus, não dos seus interesses próprios, de uma missão que brote do envio de Jesus Cristo, não de interesses próprios. E a igreja tem que se espelhar nisso. Nós temos que se espelhar nisso. Mas, sobretudo, fundamentado em Jesus Cristo. É que fala a segunda leitura de hoje. Na santidade. O Papa Francisco chama atenção sempre para isso. Que a igreja seja profética, missionária e santa. Que ela seja fundamentada na palavra, na Eucaristia, em Jesus Cristo, que nos predestinou a sermos filhos, santos, irrepreensíveis. Essa palavra para Paulo é muito forte. Irrepreensíveis. Deus nos predestinou em Jesus Cristo a sermos santos, irrepreensíveis, diante dos seus olhos e no amor. Peçamos a Deus, peçamos a intenção de nossa para que a gente possa caminhar fundamentados, que a nossa igreja possa, né, caminhar legitimada por isso. O que ilumina, o que orienta o nosso caminho, a nossa vida, né, é porque nós fomos chamados por Deus. Nós fomos enviados por Deus. Fomos chamados por Jesus Cristo. Fomos enviados por Jesus Cristo para viver a santidade. Irrepreensíveis, né, no amor. Que ela interceda por nós. Assim seja. Amém. Vamos ficar em pé, claro, quem tiver condições. E vamos com muita fé professar a nossa fé. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu